Olá, olá, meus amigos do rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, vai acompanhar este vídeo. Eu me chamo Davi Pereira, o comunicador do povo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Estamos ao vivo neste exato momento no meu canal no YouTube. Da Rádio Web Rede Nova Estação. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Sempre temos um episódio, um vídeo novo do nosso podcast Os Amigos do Rádio. E hoje o tema, o assunto que nós iremos tratar é acerca da valorização do rádio com a chegada do advento da internet. Muita gente pensava que com a chegada da internet o rádio ia se acabar. Ninguém ia querer mais saber de ouvir rádio, com a TV aberta também. Para que a gente vai ouvir rádio se a gente tem a TV que tem imagem, que a gente pode ver, que a gente pode assistir, a internet com tanta novidade, tantas plataformas, né? Tem o TikTok, tem o Kawaii, tem o YouTube, tem o Facebook, tanta coisa, né? E para quem vai ouvir mais rádio? Não precisa mais escutar rádio. Rádio é uma coisa ultrapassada, uma coisa de velho, uma coisa que ficou para trás. Eu achava isso, porque a internet chegou com muita força, dominando, né, o público todo nas redes sociais. Hoje, se você abrir um Facebook, um Instagram da vida, são milhares e milhares de pessoas conectadas ao vivo, né, online. Então vocês veem que as redes sociais tomou uma proporção muito grande, com muita força, em uma velocidade extraordinária, em pouco tempo. Assim que foi lançada as redes sociais, a gente viu feito uma febre, dominando o universo, o mundo, o Brasil inteiro. Então a gente pensava que o rádio ia ficar para trás. Quem vai querer ouvir mais rádio com tanta modernidade, com tanta tecnologia? Mas aí veio uma questão boa. Qual foi a parte boa da chegada da internet? O rádio estava se acabando, estava definhando. A audiência estava uma escassez, uma audiência muito pouca. A nova geração de hoje já não estava mais, não tem o hábito de ouvir rádio. Então só realmente estava se mantendo de pé um público, uma audiência relevante por conta da geração passada, da geração da década 70, 80, 90, né, da geração passada que estava ainda acompanhando o rádio. Mas essa geração de hoje sabia nem o que é rádio. Não sabia. Mas com a chegada da internet as coisas mudou. As coisas se encaminharam para outro norte. Por quê? Chegou a internet, aí levou o rádio para a internet. Então foi um casamento que combinou, que deu certo, que se alinhou. Porque hoje a geração de hoje, os mais jovens, o jovem de 17, 18, 19, 20 anos, já tem o hábito de ouvir rádio. Por quê? Porque pode ouvir rádio pelo YouTube, pelo Facebook. Então mudou, já é outra visão. Porque além do som tem imagem. E todas as emissoras de rádio hoje do Brasil e do mundo têm uma câmera dentro do estúdio que possibilita que aquele programa seja feito ao vivo, que as pessoas possam assistir. Então isso facilitou, trouxe o público jovem, atraiu o público jovem para ouvir, para gostar, para ter o hábito de consumir o rádio, de ouvir diariamente através das redes sociais. Então teve uma crescente muito grande, porque o rádio combinou com a internet. Foi um casamento que se deu certo. Então hoje as grandes potências das grandes emissoras de rádio de rede do Brasil e do mundo fez esse casamento, essa ligação, juntou como se diz o ditado popular, o útil com o agradável, a internet com o rádio. E a gente vê hoje que os altos índices do Ibope, de audiência de rádio, ela muitas das vezes ela ultrapassa a questão da internet. Porque chegou a um ponto, a um ápice extraordinário, superou o insuperado, a expectativa das pessoas que pensavam, as pessoas que fazem o rádio, pensando que o rádio ia se acabar com a chegada da internet, se superou de tal forma que o rádio hoje ultrapassa os números de pessoas online que consomem a internet.
as redes sociais, né? Aí teve aí a chegada daquela plataforma que saiu do ar agora, do Twitter, né? Twitter, que agora é o chamado X, né? Que ficou no lugar do Twitter. Aí chegou o TikTok, o Kawaii, aí o YouTube, o Facebook, o Instagram, aí os aplicativos. E aí começou a modernidade, as coisas se modernizando, as coisas mudando, as coisas ficando diferentes, tomando outro rumo, tomando outra proporção, e o rádio começou a se aproveitar dessa questão. Começou. Eu me lembro que quando eu entrei para trabalhar em rádio, foi no início dessa transição do rádio para a internet. Então eu peguei uma fase boa, então eu aproveitei a popularidade da internet. Hoje as pessoas me conhecem na rua por conta da internet, não é por conta do rádio, que antigamente não existia isso. As pessoas não sabiam nem quem era o locutor, nem quem era o radialista. Só sabia se o camarada abrisse a boca. Ele era reconhecido pela voz. Mas em questão da imagem, da sua imagem sendo exposta nas redes sociais, os programas de rádio sendo gravados, fazendo ao vivo, as pessoas lhe assistindo, é outra coisa. Então a popularidade de hoje de um locutor, de um radialista, é a mesma coisa de um apresentador de TV, a mesma coisa de um jornalista, de um repórter, porque ele trabalha com imagem. E nós trabalhávamos só com o áudio, só com o som. Então as pessoas não tinham nem noção de quem era o radialista, o locutor, né? Só se realmente ele falasse ao público, as pessoas identificavam ele pela voz, mas não por conta da imagem, porque era uma coisa misteriosa, era uma voz misteriosa no rádio antigamente. Na década de 70, 80, até a década de 90, ainda isso era um pouco. A partir de 2000, da chegada da internet, até 2026, as coisas mudaram, as coisas evoluíram de tal forma que hoje a popularidade de um locutor, de um radialista é a mesma coisa de um jornalista, de um apresentador de TV, por conta da imagem. E isso é importante a gente ressaltar. Então, essa questão, essa transição do rádio com a internet, ela teve uma crescência muito grande, muito voluntosa em relação à questão de você expor sua imagem, das pessoas lhe conhecer, e daí você poder fazer o seu trabalho nas redes sociais. Por isso que as rádios web hoje estão tomando conta. Então são milhares e milhares de redes web no Brasil e no mundo, que se a gente for comparar em relação às rádios piratas, às rádios comunitárias e até às rádios comercial, se supera os números de emissora de rádio web no Brasil espalhado, que todo dia abre-se 5, 10, 20. Então realmente é uma proporção muito grande. Eu agora recentemente vi uma pesquisa da Embratel que em cada 10 estados do Nordeste hoje tem mais de 26 emissoras de rádio web, transmitindo a sua programação 100% pela internet. E tem um público, e tem uma audiência muito grande, com a chegada, com o famoso chamado podcast, que é um programa de entrevista, onde traz os convidados para entrevistar, que é uma febre hoje, que o assunto do momento é o chamado famoso podcast, né, que ganha muito a audiência, atrai muito o jovem, o público mais jovem, né? Então atrai esse público mais jovem para consumir o rádio, né? Esses podcasts que tem diversos temas, diversos assuntos variados e importante, porque sabe cativar uma linguagem mais jovial, uma linguagem mais para o jovem, né? Uma caracterização mais assim, mais jovem, uma linguagem mais simples, uma linguagem mais popular, uma linguagem que o jovem entenda, que o jovem compreenda, que a gente sabe que o jovem hoje é gíria, é meu véi, é como vai e tal, aquela coisa toda, aquela gíria de jovem, né? A língua de jovem é totalmente diferente da de uma pessoa que tem mais maturidade de 40 para cima. Então você veja como as coisas mudaram, essa proporção, essa questão dessa inovação do rádio com a internet. Então, realmente, com a chegada também da TV, a mesma coisa foi a TV, porque o rádio foi pioneiro, o rádio iniciou, o rádio foi o grande propulsor da comunicação no Brasil e no mundo. O primeiro veículo em massa foi o rádio, depois veio a TV aberta e agora, recentemente, agora há pouco, foi a explosão do momento da internet.
que é uma grande revelação, onde traz grande, apresenta grandes revelações do rádio, da comunicação, artistas, valoriza muito. Muita gente cresceu, muita gente que era anônima, ninguém conhecia, era anônimo, vivia no anonimato, ninguém conhecia. A partir do momento que o camarada grava um vídeo, joga no Kawaii, joga no TikTok, tem não sei quantas viralizações, né? Eita palavra complicada, viralizações, o cara já se torna famoso, conhecido. Aí ganha 50, 100, 200 mil seguidores, daqui a pouco tá bombando, fazendo um vídeo aí, chegando a 500, a 1 milhão de visualizações. Então, para vocês ver pessoas simples, mostrando o seu dia a dia, torna-se famoso, torna-se conhecido, chegando a alcançar uma média de 200, 300, 400 ou até mais viralização no vídeo que faz, coloca nas redes sociais. Então a mesma coisa é o rádio. O rádio, um veículo tradicional, um veículo antigo, com mais de 100 anos de estrada. Aí chegou a internet, uma coisa bem inovadora, bem diferente de se fazer, jogou para o rádio, aí realmente o rádio está vivo hoje por conta da internet. Então a internet foi o que salvou o rádio, deu um fôlego a mais para o rádio, para realmente ele respirar. Então o rádio hoje respira novos ares em questão de audiência, de público, de marketing, de publicidade, por conta da chegada do advento da internet. Então a internet foi um casamento que se encaixou muito bem com o rádio, e por esse motivo que hoje a gente tem um público muito maior do que a gente tinha antes com a chegada da internet. Pronto, meus amigos do rádio, é importante a gente falar, a gente destacar esses assuntos aqui no nosso podcast, e os amigos do rádio, falando tudo sobre o rádio, falando tudo sobre a comunicação, porque é importante a gente falar isso, para despertar os mais jovens o interesse de ouvir rádio, e de explicar e de trazer aqui informação importante baseada em fatos, em dados, em pesquisas que realmente comprovam a diferença do rádio antes e depois da chegada da internet. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Se inscreva no nosso canal, nos dê essa força, nos dê essa moral. O nosso canal no YouTube da Rádio Web Rede Nova Estação. E não se esqueça também, curtir, comentar e de compartilhar. Daqui a pouco este vídeo vai estar disponível em todas as minhas redes sociais. Um abraço fraternal do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Tamo junto e misturado, e deixamos o nosso encontro marcado no próximo episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio, que para a semana vai ter muita novidade. Vamos ter aí uma série de vídeos novos, muito conteúdo bacana, falando sobre o rádio, sobre a comunicação, sobre a TV aberta, sobre a internet, sobre as redes sociais. Então sempre a gente tem um tema, um assunto para a gente discutir, para a gente debater, para a gente trazer aqui para o nosso podcast. É um podcast informativo, falando tudo sobre o rádio. Eu tenho certeza que você, que assim como eu, que é apaixonado pelo rádio, que sempre quer saber mais, quer se buscar mais informação de tudo sobre o rádio, dos bastidores do rádio, então é importante você acompanhar cada episódio e também compartilhar em todas as suas redes sociais. Então na próxima semana a gente tem muita novidade, tem muita coisa bacana e você não pode perder. E também, meus amigos, eu quero dizer aqui que você pode acompanhar, além de nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, tem em todas as minhas redes sociais. Eu estou no Kawaii, Davi Show, no TikTok, Davi Pereira na Rede, o meu Facebook, Davi Camaragibe, o meu Instagram oficial, Davi Pereira da 50. E se você quiser entrar em contato comigo para dar uma sugestão, uma crítica, um elogio, fique à vontade para participar, para interagir, para deixar o seu comentário. O nosso WhatsApp para você participar é o 984 55 33 17. Vou repetir, 984 55 33 17. Crítica, elogio ou sugestão, você envia sua mensagem de texto ou de áudio para esse WhatsApp. A sua crítica, sua sugestão ou seu elogio será muito bem-vindo. 984 55 33 17. Um abraço e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau e até lá, meus amigos do rádio. Vamos embora.